Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou aqui de novo Alex, para mais um vídeo nosso falando de grandes cientistas, grandes nomes da história, os grandes cérebros da ciência. E dessa vez a gente vai falar de mais um nome brasileiro, um cara que chegou perto de ganhar o Prêmio Nobel, ele chegou a ser indicado a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Sabe quem que é? Já ouviu falar em Manuel de Abreu? Bom, a gente vai falar um pouquinho dele logo depois da vinheta. Por que Manuel de Abreu chegou perto de ganhar o Prêmio Nobel? O que ele fez para poder ser indicado esse prêmio, né? Bom, Manuel de Abreu, ele foi um médico brasileiro e assim, ele atuou no Brasil, na Europa, e ele criou um método de detecção da tuberculose chamado abreografia. Na verdade, esse método foi batizado com esse nome depois de ele ter sido criado, ele deu um outro nome, né? Ele deu o nome em homenagem ao Röntgen, que tinha sido o cara que criou o raio-x, né? E a base do método dele é o raio-x. E depois do... Só que assim, aqui no Brasil, num congresso, os caras resolveram aqui no Brasil chamar o método dele de abreografia. Mas o que é isso? Como é que isso surgiu? Bom, vamos lá. A ideia dele era o seguinte, criar uma maneira nova de se diagnosticar tuberculose. Por quê? Nesse período, lá para 1910, 20, 30... o diagnóstico da tuberculose ele era feito só por auscultação. Então pegava lá aquele aparelhinho que o médico põe no ouvido, coloca no peito do paciente, pede para ele respirar, e aí então ele consegue ver se tem ou não alguma alteração. Era a partir daí que era feito o diagnóstico da tuberculose. Isso muitas vezes não pegava nos estágios iniciais, só que assim, para praticamente qualquer doença, quanto mais no início ela é detectada, mais fácil é o tratamento dela. E aí, assim, em 1916, quando estava lá na França, o Manuel de Abreu, ele tirou uma radiografia, inclusive as radiografias nessa época elas não eram exatamente exames diagnósticos, tá? É bom entender isso. Estava se entendendo o que era aquilo que tinha sido criado pelo Röntgen ainda, ela não era usada de maneira clara como uma maneira de se detectar doenças. Mas ele chegou a tirar uma radiografia de um paciente e através dessa imagem ele conseguiu detectar alteração no pulmão, ele conseguiu detectar uma tuberculose que o chefe do setor dele não tinha detectado pelo método tradicional. Aquilo assim meio que mudou bastante a carreira dele, ele estava se especializando em radiologia, né? Ele ganhou, subiu de cargo, enfim, foi obtendo novos postos graças àquela grande descoberta que ele havia feito. Só que assim, isso acabou sendo um caso isolado. Por quê? Apesar de ele ter conseguido esse primeiro diagnóstico, as imagens geradas não eram boas o suficiente, não tinham definição suficiente para que realmente pudesse ser utilizado de maneira constante, como realmente um diagnóstico. E esse processo dele de busca da emulsão ideal, um tamanho ideal também de emulsão, porque a ideia dele era usar o filme fotográfico, filme de 35mm, né? A ideia era que pudesse ser uma coisa que fosse extremamente barata e acessível. Então, por isso, o filme de 35mm, que era uma coisa que se comprava de maneira muito rápida. Tá? Isso demorou cerca de 20 anos até que encontrou a solução ideal no tamanho ideal. Ele criou ali, ele conseguiu a definição que ele queria, e aí então uma empresa, né, chamada Casa Losner, era uma subsidiária da Siemens, né? Ele mandou ali os desenhos como ele queria que fosse construída a máquina, e eles construíram a máquina que foi usada no teste. Esse teste real ele ocorreu em 1937, onde 758 pessoas passaram pelo processo de abreografia. Eram pessoas que assim não tinham sido diagnosticadas de tuberculose. E dessas 758 pessoas, 44 apresentaram sinais de tuberculose em seus pulmões. Isso mostrou que era realmente visível, era uma maneira de diagnosticar os casos de uma doença que estava assolando o país, estava assolando o mundo, tinha muito caso mesmo de tuberculose, logo no início e facilitar o tratamento. Para vocês terem uma noção da importância disso, da importância desse método, por ele ser rápido e barato, ele passou a ser utilizado praticamente no mundo inteiro. Tá? E isso é que tornou o Manuel Dias de Abreu famoso. Tá?
Isso que fez com que ele fosse, em 1946, indicado ao Prêmio Nobel. Tá? Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, não ganhou, mas só o fato dessa indicação ter saído mostra a importância do trabalho dele para o mundo. Tá? E assim, para quem viveu no Brasil, até porque assim, quem tem mais de 40 anos, provavelmente deve ter tirado a tal da chapa do pulmão. Sempre que você ia procurar emprego, carteira de trabalho, exigia-se que você tivesse uma chapa do pulmão, que nada mais é do que uma bibliografia. Tá? Ah, mas não se faz mais isso. Por que não se faz? Se não se faz, por que esse cara foi importante então? Não se faz mais isso porque o exame, né, ele colocava os pacientes em uma taxa de radiação desnecessária. E não é legal ficar colocando ninguém em radiação o tempo inteiro. Tá? Então, para evitar isso, é que se parou de fazer o exame. Surgiram também novos métodos. Hoje se detecta o bacilo de Koch por técnica de escarro. Muito menos invasivo. Tá? Então, o surgimento de novas metodologias é que fez com que a bibliografia parasse de ser utilizada. Mas isso não torna ruim o exame que existia antigamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai trazer novos cientistas, novos caras que provavelmente vocês não conheçam. Tem muito homem e mulher na história da ciência que fez muita coisa e a gente não entende o que fez. Ou mesmo muitos nomes que a gente até ouve falar, mas não sabe por que são importantes. E é justamente isso que a gente quer trazer com essa série de vídeos. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima!